Você já viu uma árvore milenar e sentiu aquela reverência inexplicável? Há algo na presença silenciosa dessas guardiãs do tempo que nos faz questionar nossa própria existência. Suas raízes mergulham profundo na terra, bebendo de aquíferos secretos. Seus galhos se estendem como braços abertos ao infinito e entre raízes e copas, um tronco sólido resiste a tempestades que derrubaram civilizações inteiras. Mas e se eu te dissesse que você carrega dentro de si uma árvore igual a essa? Uma árvore invisível, feita não de celulose e clorofila, mas de escolhas. Pequenas, aparentemente insignificantes escolhas que dia após dia se transformam em raízes, tronco e copa da sua vida. Hoje você vai descobrir a história secreta dessa árvore, uma história que atravessa milênios, conecta civilizações e revela o poder oculto por trás de cada gesto seu, de cada decisão matinal, de cada sim ou não que sussurra na correria do dia a dia. Imagine o frio cortante da primeira madrugada humana numa caverna perdida do tempo. Dois grupos de nossos ancestrais fazem escolhas opostas. O primeiro acorda com o sol, alimenta o fogo com lenha coletada na véspera, organiza as pedras em círculo, sistema, rotina, hábito. O segundo grupo desperta quando a fome aperta. Agarra qualquer galho úmido, deixa o fogo morrer, devora tudo que encontra sem pensar no amanhã. 6 meses depois, apenas um grupo sobreviveu ao inverno. Não foi por sorte, foi porque entenderam algo que mudaria a história da humanidade. Hábitos não são apenas ações, são sementes de destino. O grupo vencedor havia plantado a primeira raiz da árvore dos hábitos, uma raiz chamada ordem consciente, a decisão de criar sistemas maiores que os nossos impulsos momentâneos. Mas por que essa história importa para você que acorda numa cama aquecida e tem comida na geladeira? Porque o mesmo mecanismo que decidiu quem sobreviveria naquela caverna funciona na sua segunda-feira de manhã, quando o seu alarme toca 6 horas e você tem 2 escolhas. A primeira escolha, a escolha A, é a raiz construtiva, levantar, fazer sua cama, beber água, agradecer pelo novo dia. Um sistema que nutre corpo, mente e espírito. E você tem a escolha B, que é a raiz destrutiva, apertar a soneca 3 vezes, checar redes sociais ainda na cama, começar o dia já em atraso e ansiedade. Uma escolha constrói, a outra quebra, e aqui está o insight que muda tudo. Você não está apenas escolhendo como começar o dia, está escolhendo que tipo de raiz alimentar na árvore da sua vida. Agora vamos lá para o Egito. No ano 2500 a.C., o sol nasce sobre areias douradas. Enquanto a maioria dormia, milhares de construtores já estavam de pé, não por obrigação apenas, mas por algo maior. A compreensão visceral de que grandes obras nascem de pequenas disciplinas diárias. Pedra por pedra, dia após dia, sistema, rotina, hábito. Eles descobriram que neurocientistas confirmariam 4.500 anos depois. O cérebro humano é uma máquina de transformar a repetição em automatismo. E quando você automatiza o que constrói, libera energia mental para criar o que transcende. Atenas, 350 a.C. Na academia, um jovem pergunta ao filósofo: mestre, como é que eu me torno virtuoso? Aristóteles responde com uma única palavra, repetindo, e explica: virtude não é um ato, mas um hábito. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Você não se torna uma pessoa de fé orando uma vez. Você se torna orando diariamente. Não constrói saúde financeira poupando um mês, constrói poupando sistematicamente e consistentemente. Mas nem toda a história dessa era terminou em glória. Roma, no auge do Império, também nos ensina pelo contraste. Enquanto os soldados disciplinados construíam estradas que duraram milênios, a elite se entregava a excessos que prometiam prazer imediato, mas minavam as fundações do caráter. Sabe qual foi o resultado? Um império que levou séculos para construir desmoronou em décadas. E sabe qual é a lição que a gente aprende aqui? Quando você quebra sistematicamente os hábitos que constroem, não está apenas perdendo tempo, está sabotando estruturas que levaram anos para erguer. Judeia, 30 depois de Cristo, enquanto o mundo dorme, uma figura solitária se retira para orar. Jesus não orava esporadicamente, ele orava habitualmente. Não jejuava quando sentia vontade, jejuava rotineiramente. Não servia ocasionalmente, servia sistematicamente. E aqui está um insight revolucionário.
Cristo não apenas pregou a transformação, ele encarnou o modelo perfeito de como hábitos sagrados geram mudança duradoura. Observe o padrão. Ele se retirava regularmente para retiros de oração, um ambiente controlado. Ele levantava cedo, buscava lugares isolados, e a oração se tornou tão automática quanto respirar. Sabe qual foi o resultado? Uma influência que transformou a história humana e continua reverberando 2000 anos depois. Mas Jesus também nos ensinou pelo contraste. Judas Iscariotes mostra o que acontece quando permitimos que hábitos destrutivos criem raízes. A ganância que se torna sistemática, a traição que vira rotina, a mentira que se automatiza. Uma escolha se torna sistema. Sistema vira rotina, rotina vira caráter. E caráter, seja construtivo ou destrutivo, sempre determina o destino. Agora vamos para a Idade Média. Mosteiro de São Bento, século VI. Sons de sinos ecoam na madrugada. Ora et labora. Reze e trabalhe. Dois verbos que sintetizaram uma revolução silenciosa. Monges beneditinos não apenas preservaram o conhecimento da antiguidade, eles o fizeram através do poder transformador de hábitos sagrados. Acordar às 4, orar, estudar, trabalhar, comer em silêncio contemplativo, dormir cedo, sistema, rotina, hábito. E o resultado? Comunidades que atravessaram séculos, preservaram bibliotecas inteiras e se tornaram faróis de estabilidade numa era caótica. Agora a gente vem para a era industrial. Manchester, Inglaterra, 1850. Apitos de fábrica cortam a neblina. A Revolução Industrial provou que hábitos podem ser escalados. Henry Ford não inventou apenas a linha de montagem, ele sistematizou o poder dos hábitos coletivos, mas também mostrou o lado sombrio. Quando hábitos industriais ignoram a dimensão humana, constroem riqueza material, mas destroem bens espirituais. Agora a sua casa, agora mesmo, a tela do celular pisca. Vivemos a era mais desafiadora para a construção de hábitos saudáveis. Algoritmos foram projetados para sequestrar nossa atenção, aplicativos são criados para viciar, o ambiente digital conspira contra a constância, mas aqui está a boa notícia. Os mesmos princípios que funcionaram nas cavernas, no Egito, na Judéia, na Idade Média e nos mosteiros, funcionam hoje. A diferença é que agora você precisa ser ainda mais intencional, porque tem muita distração rolando ao nosso redor. Agora a gente vai voltar ao início dessa jornada. Você lembra da árvore milenar que abriu a nossa história? Agora você entende que ela é mais que metáfora, ela é um mapa. S de sistema são as raízes, o ambiente, as estruturas que sustentam o seu crescimento. R é a rotina, que é o tronco, a constância que transforma potencial em progresso. A H de hábito, que são os galhos e frutos, o resultado natural e automático de raízes bem nutridas e tronco bem formado. Agora, se imagina acordar pela manhã e implementar um sistema simples. O sistema seria garrafa de água ao lado da cama, roupas de exercício separadas na véspera, Bíblia e todos os seus materiais de leitura, meditação em algum lugar que você vai passar e vai fazer. Rotina: acordar 15 minutos antes e beber água, se alongar 5 minutos, ler um salmo. E o hábito, em 21 dias, automaticamente acordará mais disposto, a sua mente começará mais centrada, seu espírito se conectará com o sagrado. E você passará a ter um hábito a partir dos próximos dias. Mas aqui está o verdadeiro milagre dos hábitos. Eles não ficam isolados. Quando você constrói um hábito sólido numa área, ele fortalece todas as outras, como galhos de uma árvore saudável que se apoiam mutuamente. O hábito matinal de oração te dá clareza para tomar decisões mais sábias, sejam elas de qual área for. E a disciplina, ela te libera energia mental para poder investir em relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Relacionamentos saudáveis te motivam a cuidar melhor do corpo. Um corpo saudável te dá energia para orar com mais intensidade. É um ciclo virtuoso, uma árvore que se fortalece crescendo. Chegamos ao final da nossa jornada pela história dos hábitos. Você viu civilizações se erguerem e desabarem baseadas nas escolhas diárias de pessoas comuns. Viu como o próprio Cristo usou hábitos para transformar o mundo. Descobriu que monges medievais e industriais modernos aplicaram os mesmos princípios. E agora, a pergunta que não quer calar: qual árvore que você está plantando?
Suas raízes mergulham em sistemas intencionais, em ambientes organizados, rotinas matinais sagradas, escolhas que nutrem corpo, mente e espírito. Seu tronco se fortalece na constância, mesmo quando não sente vontade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o progresso parece lento. Seus galhos se estendem em hábitos automáticos. Oração natural, como respirar, generosidade espontânea, paz interior inabalável, ou suas raízes apodrecem no caos, ambiente desorganizado, rotinas inconsistentes, impulsos que drenam sua energia vital. Seu tronco racha na inconstância, parar e começar, prometer e quebrar. Viver na montanha-russa emocional dos extremos. Seus galhos secam em hábitos destrutivos, ansiedade automática, reações impulsivas, vazio espiritual crescente. A decisão é sua. No final, esta não é uma história sobre outras pessoas em outras épocas, é sobre você agora, hoje. Porque enquanto você ouve essas palavras que eu estou te falando, sua árvore continua crescendo. A questão é: crescer na direção da vida ou da morte, da construção ou da destruição? O que é que você escolhe? A partir de amanhã de manhã, quando você acordar, você é convidado a fazer a mesma escolha que os nossos ancestrais fizeram na caverna, que os construtores das pirâmides fizeram no deserto, que Jesus fez na Judéia. Uma pequena escolha, uma escolha aparentemente insignificante, uma escolha que, repetida sistematicamente, vai se tornar quem você é. A árvore dos hábitos está te esperando. Suas raízes querem mergulhar fundo na terra boa dos sistemas intencionais. Seu tronco quer se fortalecer na constância amorosa das rotinas sagradas. Seus galhos querem florescer nos hábitos que refletem sua verdadeira identidade. Você aceita o convite? O tempo de plantar foi ontem. O segundo melhor tempo é agora. Plante sua árvore, construa sua vida, viva com propósito. Essa é a sua história. Faça dela uma obra-prima. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.